tava na minha vida desde sempre. Acompanhava minha mãe nos campeonatos, nos treinos. Tava sempre jogando vôlei em casa. Minha mãe teve um período que ela teve uma escolinha de vôlei de praia, que eu ia brincar também, mas não era nada sério. Então, onde entrou mesmo na minha vida foi quando eu vi a Maria. A Maria, que é 4 anos mais velha do que eu, foi jogar vôlei no Flamengo. E quando eu vi ela se arrumando, botando o uniforme, a roupa, a joelheira, eu olhei e falei, ai, acho que eu quero isso também. Aí foi exatamente assim. E foi muito rápido, assim, em um ano eu tava completamente apaixonada. Eu só queria jogar vôlei. Eu saía da escola, eu queria passar o dia inteiro no Flamengo. Se me deixasse, eu tentava jogar com todas as categorias. Tudo que eu queria era tá com uma bola na mão. Eu lembro muito do meu primeiro jogo, valendo, né, oficial, no Mirim. E aí eu lembro muito desse momento da minha mãe me perguntando o que eu tinha sentido. Aí eu falei, nossa, eu fiquei morrendo de medo. Eu tava, tipo, sabe, eu falei, nossa, mãe, fiquei com tanto medo. E eu lembro dela falando assim, cara, que bom que você sentiu isso, porque é isso, sabe, que bom que, né, vem todos esses sentimentos e que bom que você tá falando disso. Volta e meia eu tô em pânico, eu sinto medo, eu sinto tudo dentro de quadra. Acho que quando eu não sentir mais isso, não faz mais sentido, sabe? Eu adoro sentir esse frio na barriga. Meu primeiro jogo oficial na praia foi com a minha mãe. Tinha acabado de fazer 15 anos. No ano seguinte eu começaria com a Maria, em janeiro ela ia terminar a temporada dela com a parceira dela e em janeiro eu começaria a treinar com ela. E aí a minha mãe falou, pô, por que você não chama alguém pra jogar com você umas etapas do brasileiro só pra você conhecer o circuito, pra você ir pro qualifying, pra entender o circo? E aí eu fechei com uma menina que se machucou faltando uma semana pro campeonato, eu já tava com passagem comprada. E aí eu falei, mãe, vamos comigo. Aí minha mãe, caraca, como assim? Tipo, minha mãe tava sem treinar há um tempão. E aí ela treinou uma semana. E foi, nossa, foi muito especial. Eu lembro que a minha mãe atacava tudo segunda. Ela só dava bola assim, eu falava, caralho, me levanta uma bola pra mim. E aí ela caía no chão e falava, me deixa aqui respirando, pelo amor de Deus. Esses primeiros anos do circuito mundial, minha mãe estava muito próxima. Ela era a nossa técnica nesse começo. Desde que ela também não é minha técnica, né? Não existia um jogo, nenhum, assim, acabar o jogo, meu celular tava tocando, era minha mãe. Assim, saindo do jogo, sabe? Ela tava sempre assistindo. Eu e as minhas irmãs, a gente tem um grupo que a gente acaba o jogo também. Acho que desde que eu perdi a minha mãe, acaba meu jogo, são as duas. Sempre ligando, sempre tem uma ligação da Maria da Pilar ou em grupo, nós três. É porque facilita, né? Essa coisa dessa ligação em três também é muito boa. Porque a gente vai contar as mesmas coisas uma pra outra. E aí, pra não ter que falar 2 vezes com as duas, a gente já liga e fala sempre juntas nós três. Sempre teve no meu radar, no meu desejo. Eu sempre falei, cara, um dia eu quero ter um projeto social. Desde garota, assim, desde muito nova. Só que eu achava que era impossível. Eu falava, cara, é impossível fazer isso enquanto eu estiver jogando. Não tem como jogar e ter um projeto social, como é que onde é que eu vou encaixar isso? E aí um dia eu tava, sei lá, eu tava meio cansada de ficar reclamando da desigualdade do Rio. E eu entendi também, assim, depois de ter filho, que também não existe esse timing certo pra nada. Eu não tinha a menor ideia de como começar um projeto social, menor. Falei, cara, como é que começa um projeto social? Mas a ideia do Levante é ser um espaço de acolhimento, é ser um espaço deles, porque a gente fala muito, né, que a praia é um espaço super democrático e muitas vezes não é nem um pouco. Eu queria muito que as crianças se sentissem, sabe, donas daquele espaço ali, que a praia é delas, sabe? Que eles chegassem ali e tivessem aquele espaço pra brincar, pra conversar, pra fazer um lanche, ou só pra estar ali junto com os amigos. A gente é um projeto muito pequenininho, a gente não tem patrocínio. Então, desde que estou no grupo dos pais do Levante, eu falo com o pai, com o aluno. Então, o WhatsApp, nisso, eu fico o dia inteiro ali resolvendo todas as coisas que tem que resolver. E é isso, é uma confusão, mas vai indo. Então, a gente vai postando para as pessoas poderem, através do Instagram, entender a vibe do projeto. Então o Instagram acaba sendo uma forma da gente divulgar o projeto para que chegue em todo mundo, né? Assim, para que a pessoa, que você possa, desde quando você tá tentando algum tipo de apoio, você conseguir, você mostra o Instagram, a pessoa já consegue entender um pouco o formato do projeto, né? O Instagram, para mim, teve um papel muito importante de poder me posicionar, mostrar, né, no que eu acredito, nos meus, né, como atleta, assim, também, de poder divulgar meu trabalho, de poder dividir as conquistas, né, com a galera que torce. Eu acho que o Instagram nisso ajuda muito também para amigos, né, poderem participar. Muitas vezes tem jogos que não são transmitidos, então a galera sabe se você andou no torneio, se você não andou no torneio, através do Instagram. Eu acho que a maternidade só me deu força, sabe, acho que eu amadureci dentro de quadra também, acho que eles só me fizeram bem.
Agora, claro, é difícil ter uma mãe que tá sempre viajando. É difícil. E a gente conversa e a gente passa por isso. Essa é a nossa história que a gente tá fazendo. E vamos, né, entendendo e vivendo e trocando e chorando e rindo, celebrando juntos. Tô sempre falando com eles direto sobre tudo. Não tem... Cheguei, pousei. Tô querendo, até por conta do fuso, então às vezes tá acontecendo outras coisas. Faço às vezes dever com o Salvador pelo vídeo no WhatsApp e... Nossa, muda muito ter esse contato. E também acho que, assim, dividir isso, né? Não só com a família, com amigos também, se poder estar longe, poder estar falando. Acho que o WhatsApp dá uma proximidade, né? Conecta a gente, dá uma preenchida, assim, quando a gente tá viajando, absurda. Pra mim tá sendo muito especial a ideia de estar indo pra uma Olimpíada com os meus filhos numa idade que eles entendem o que tá acontecendo, sabe? Que eles acompanharam essa corrida olímpica toda, esse ciclo olímpico inteiro. Então, eu não, assim, mas, sei lá, nem sei explicar. Torna tudo muito mais especial. Saber que eu vou estar entrando naquela arena e eles vão estar lá. Minha maior ídola é minha mãe. Minha mãe é minha inspiração, é onde eu aprendi tudo. Dentro, fora de quadra, em casa, no dia a dia, como mulher, como mãe, irmã. Força que a minha mãe sempre teve, assim, pra encarar tudo com verdade. Não tem nada maior que isso. Ela falaria pra eu me divertir, pra eu entrar lá com tudo e curtir esse momento, sabe? Ralei a minha vida inteira pra esse sonho, então eu tenho certeza que ela só falaria isso. Vai curtir agora.